Capítulo 8. Nesta parte, você verá que pode escolher livremente o que pensa. Porém, o resultado do seu pensamento é governado por uma lei imutável. Não é esse um pensamento maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossas vidas não estão sujeitas ao capricho ou variação de nenhum tipo? Nossas vidas são governadas pela lei. Esta estabilidade é nossa oportunidade, porque acatando a lei, podemos obter o efeito desejado com precisão. Esta é a lei que faz com que o universo seja magnífico e harmonioso. Se não existisse esta lei, o universo seria um caos em vez de um cosmos. Aqui, então, está o segredo da origem do estabelecimento do bem e do mal, isto é, de todo o bem e o mal que tem havido e haverá para sempre. Vou ilustrar para você. O pensamento resulta em ação. Se seu pensamento é construtivo e harmonioso, os resultados serão bons. Se seu pensamento é destrutivo e desarmonioso, o resultado será o mal. Há, portanto, uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de energia, e bem e mal são simplesmente as palavras que foram definidas para indicar o resultado de nossa ação, ou nossa atuação em conformidade ou descumprimento desta lei. A importância disso se ilustra bem nas vidas de Emerson e de Carlyle. Emerson amou o bem e sua vida era uma sinfonia de paz e de harmonia. Carlyle odiou o mal e sua vida era uma contínua discórdia e desarmonia. Aqui temos dois homens magníficos. Cada um tentou a realização do mesmo ideal, porém, um fez uso do pensamento construtivo e esteve, portanto, em harmonia com a lei natural. O outro fez uso do pensamento destrutivo e, portanto, atraiu sobre si discórdia de todo tipo e espécie. É, portanto, evidente que nós não devemos odiar nada, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo veremos que, mantendo pensamentos destrutivos, estamos semeando ventos e colheremos tempestades. O pensamento contém um princípio vital, porque é o princípio criativo do universo, e por sua natureza se combinará com outros pensamentos semelhantes, pois o único propósito da vida é o crescimento, e todos os princípios fundamentais da existência devem contribuir para dar-lhe efeito. O pensamento, portanto, toma forma e a lei do crescimento atraz a manifestação. Você pode escolher livremente o que pensa, porém, o resultado do seu pensamento é governado por uma lei imutável. Qualquer tipo de pensamento resistente não pode falhar ao produzir seus resultados no caráter, na saúde e nas circunstâncias do indivíduo. Os métodos através dos quais podemos substituir os hábitos de pensamento, os quais já vimos que produzem os efeitos indesejáveis, são, portanto, de vital importância. Todos sabemos que isso não é fácil. Os hábitos mentais são difíceis de controlar, porém, podem ser controlados, e o modo de fazê-lo é começar imediatamente a substituir o pensamento destrutivo pelo pensamento construtivo. Adquirir o hábito de analisar cada pensamento. Isso é necessário se sua manifestação objetiva produz um benefício, não somente para você, senão para todos os que possa afetar de algum modo. Se o pensamento que produziu é de valor,
e está em sintonia com o infinito, desenvolverá e produzirá frutas centenas de vezes. Por outra parte, é bom que você tenha presente esta citação de George Matthews Adams. Aprenda a manter a porta de sua mente fechada, de seu ambiente de trabalho e de seu mundo, a todo elemento que quiser entrar sem nenhum propósito útil definido. Se seu pensamento foi crítico ou destrutivo e deu lugar a qualquer condição de discórdia ou desarmonia em seu ambiente, pode ser necessário que você cultive uma atitude mental que conduza ao pensamento construtivo. Você verá que a imaginação é de grande ajuda nesta direção. O cultivo da imaginação conduz ao desenvolvimento do ideal do qual emergirá o seu futuro. A imaginação transporta o material com o qual a mente tece a tela do seu futuro. Ela é a luz pela qual podemos penetrar novos mundos do pensamento e da experiência. É um instrumento poderoso pelo qual cada descobridor, cada inventor, abriu o caminho que precedeu a experiência. O precedente dizia, não pode ser feito, e a experiência mostrou, já está feito. A imaginação é uma energia plástica que modela as coisas, dando sentido a novas formas e ideais. É a forma construtiva do pensamento que deve preceder toda forma construtiva de ação. Um construtor não pode fazer uma estrutura de nenhum tipo até que primeiro haja recebido os planos do arquiteto, e o arquiteto deve consegui-los de sua imaginação. O criador de uma grande corporação que coordena centenas de corporações menores com milhares de empregados e com milhões de dólares de capital, não pode construir esta grande corporação até que primeiro crie o projeto interno em sua imaginação. Os objetos no mundo material são como argila nas mãos do oleiro. É na mente mestra que as coisas verdadeiras são criadas, e é pelo uso da imaginação que esse trabalho é feito. O exercício necessário para cultivar o músculo mental é como o exercício que exercita o músculo físico, e também deve prover-lhe alimento, ou não poderá crescer. Não confunda a imaginação com a suposição ou essa forma de sonhar acordado com que algumas pessoas se comprazem. O sonhar acordado é uma forma de dissipação do pensamento, que pode conduzir ao desastre mental. A imaginação construtiva significa trabalho mental, considerado por alguns como o tipo mais duro de trabalho. Porém, se o faz, isso retorna maior, porque as grandes coisas da vida vieram aos homens e mulheres que tiveram a capacidade de pensar, imaginar e de tornar seus sonhos uma realidade. Quando você está plenamente consciente do fato de que a mente é o único princípio criativo, que é onipotente, onisciente e onipresente, e que você pode conscientemente entrar em harmonia com esta onipotência, com seu poder de pensamento, você terá dado um grande passo na direção correta. O passo seguinte é se colocar na posição para receber o poder, pois é onipresente e deve estar dentro de você. Sabemos que isso é assim porque todo o poder está dentro, porém, deve ser desenvolvido, realizado e cultivado. E para fazer isso, precisamos ser receptivos, e esta receptividade é adquirida exatamente como se ganha força física, com exercício. A lei da atração, certa e infalivelmente, lhe dará as condições, o ambiente e as experiências de vida correspondentes com sua atitude mental habitual.
característica e predominante. Não o que você pensa de vez em quando está na igreja ou quando lê um bom livro, porque sua atitude mental predominante é a que conta. Você não pode manter pensamentos fracos, prejudiciais e negativos 10 horas por dia e esperar produzir condições belas, de fortaleza e harmonia por tão somente 10 minutos de pensamento forte, positivo e criativo que você tenha no dia. O poder verdadeiro vem do interior. Todo o poder é possível para quem pode utilizar o que está dentro do homem, e somente espera para ser trazido ao visível. Porém, ele primeiro deve reconhecê-lo e aceitá-lo como seu, usando este conhecimento até que se torne uno com ele. Todo mundo diz que deseja vida abundante, porém, muitos acreditam que se exercitam seus músculos, fazem respiração especial, comem certos alimentos de certas propriedades, bebem todo dia muita água, com certa temperatura e etc. E assim conseguirão a vida abundante que buscam. O resultado de tais métodos é indiferente. Todavia, quando o homem desperta à verdade e afirma sua unidade com toda a vida, ele constata que tem a visão clara, o passo ágil e o vigor da juventude. Ele constata que descobriu a fonte de todo o poder. Todos os erros são da ignorância. Ganhar conhecimento e, em consequência, poder é o que determina o crescimento e a evolução. O reconhecimento e a demonstração do conhecimento é o que constitui o poder, e este poder é poder espiritual. Este poder espiritual é o poder que se acha no coração de todas as coisas, é a alma do universo. Este conhecimento é o resultado da capacidade de pensar do homem. O pensamento é, portanto, o germe da evolução consciente do homem. Quando o homem deixa de avançar em seus pensamentos e ideais, suas forças começam imediatamente a se desintegrar e sua face gradualmente mostra esta mudança. Os homens de sucesso fazem seu negócio para levar a cabo os ideais das condições que desejam realizar. Constantemente têm na mente o passo necessário seguinte do ideal para o qual se esforçam. Os pensamentos são os materiais com os quais constroem e a imaginação é sua oficina mental. A mente é a força em contínuo movimento, com o qual são encontradas as pessoas e as circunstâncias necessárias para construir sua estrutura de sucesso, e a imaginação é a matriz na qual se formam todas as grandes coisas. Se você foi fiel a seu ideal, você ouvirá o chamado quando as circunstâncias estiverem prontas para materializar seus planos, e os resultados corresponderão na relação exata à sua fidelidade a seu ideal. O ideal sustentado constantemente é o que predetermina e atrai as condições necessárias para o seu cumprimento. É assim que você pode tecer um vestido de espírito e poder na tela de toda a sua existência. É assim que você pode conseguir uma vida encantadora e estar sempre protegido contra todo o prejuízo. É assim que você pode alcançar uma força positiva, pela qual as circunstâncias de riqueza e harmonia são atraídas em sua direção. É isso o que está impregnando gradualmente o conhecimento geral e é em grande parte responsável pela inquietude que está evidente em toda parte. No capítulo passado, no qual você criou uma imagem mental, você a trouxe do invisível ao visível. Esta semana, eu quero que você pegue um objeto e o rastreie até sua origem. Veja no que realmente ele consiste.
Se você fizer isso, desenvolverá a imaginação, a percepção, a perspicácia e a sagacidade. Isso não se alcança com a observação superficial da maioria, senão com uma observação analítica e aguda vista abaixo da superfície. São poucos os que sabem que as coisas que eles veem são somente os efeitos e entendem as causas pelas quais esses efeitos foram trazidos à existência. Tome a mesma posição que tomou até agora e visualize um navio de guerra. Veja um monstro cruel flutuando na superfície da água. Não há vida em torno, tudo é silêncio. Você sabe que a parte maior do navio está embaixo d'água, fora da vista. Você sabe que o navio é tão grande e pesado quanto um arranha-céu. Você sabe que há centenas de homens prontos a executar imediatamente seu trabalho. Você sabe que cada departamento está a cargo de oficiais experientes, treinados e capazes, que são competentes para tomar conta do mecanismo deste maravilhoso navio. Você sabe que, ainda que pareça inconsciente, tem olhos que veem tudo em milhas em volta e não se permite que nada escape à sua atenta visão. Você sabe que, enquanto parece calmo, submisso e inocente, se prepara para lançar um projétil de aço que pesa milhares de libras em um inimigo que está distante a muitas milhas. Isso e muito mais você pode trazer à sua mente sem nenhum esforço. Porém, o que fez o navio ficar onde está? Como foi concebido? Você desejará saber isso se for um observador cuidadoso. Rastreie as grandes placas de aço nas fundições. Veja milhares de homens trabalhando em sua construção. Vá, inclusive, mais atrás e considere de onde vem o mineral. Considere a carga em navios ou caminhões. Vá ainda mais atrás e veja o arquiteto e os engenheiros que planejaram o navio. Deixe o pensamento levá-lo mais atrás para determinar por que planejaram. Você verá agora que, desde o princípio, o navio é algo intangível. Ele agora é somente um pensamento que existe no cérebro do arquiteto. Porém, de onde veio a ordem para planejar o navio? Provavelmente da Secretaria de Defesa. Porém, provavelmente, a ordem foi dada muito antes que se pensasse na guerra, e o Congresso teve que aprovar um documento liberando o dinheiro. Provavelmente, havia oposição e discursos contra o documento. A quem representam esses membros do Congresso? Eles representam você e eu, de modo que nossa linha do pensamento inicia com o navio e termina em nós mesmos. Constatamos na análise passada que nosso próprio pensamento é responsável por muitas outras coisas, nas quais pensamos raramente. E outra pequena reflexão mostrou o fato mais importante de tudo, e isto é, se alguém não houvesse descoberto a lei pela qual esta enorme massa de aço poderia flutuar sobre a água em vez de ir imediatamente ao fundo, o navio não poderia existir. Esta lei diz que a gravidade específica de qualquer substância é o peso de uma porção do volume dela comparada com o peso de um volume igual de água. O descobrimento desta lei revolucionou todas as viagens oceânicas de comércio e de guerra e tornou possível a existência do navio, dos porta-aviões e muitos outros tipos de embarcação. Você constatará que exercícios deste tipo
são muito úteis. Quando o pensamento foi treinado para observar debaixo da superfície, tudo adquire um aspecto diferente. O insignificante chega a ser significativo. O interessante, pouco interessante. As coisas que acreditávamos que não tinham nenhuma importância, agora são vistas como as únicas coisas realmente vitais na existência.